Esse vídeo não tem nenhum script, não faço a menor ideia do que eu vou falar. Na verdade, eu tenho um tema, sim, mas eu não parei pra desenvolver ele. Mas é que essa semana minha foi bem ruim. Ainda é quinta-feira e ela já foi bem ruim. E eu queria pelo menos fazer uma coisinha essa semana que me deixasse mais tranquila. E então, como eu falei que eu ia postar um vídeo essa semana, estou aqui gravando ele, mas sem nenhum plano sobre o que é esse vídeo. Eu tenho uma frase da minha mente e eu quero desenvolver ela assim, como se fosse uma dissertação, só que oral. Vou simplesmente falar, comentar sobre esse assunto. Talvez seja um vídeo ruim, se não quiser assistir, não assista, mas eu prometo que eu vou dar o meu melhor pra ele ser bom. Mudei também o cenário, que, né, tá faltando coisinhas ainda, mas aqui é melhor, o sol tá parando na minha cama, então ele vai ficar, tipo assim, mais baixo. Mas aqui é melhor porque o sol bate diretamente em mim do que quando é na minha mesinha. Só que não é tão confortável pra gravar, na verdade, mas é o que temos. Eu gostei, inclusive. Eu só queria tampar essas partes brancas mesmo. Eu tô com um pôster do Nosferatu. Gente, assisti o filme, que filme bom. Meu Deus, que filme bom. Eu quase chorei de tão bom que o filme é. Tipo assim, bizarro. Inclusive, eu tô com uma ideia pra gravar sobre o Nosferatu, que eu queria falar um pouco sobre os paralelos entre Drácula e Nosferatu. Só que pra isso eu preciso rever Nosferatu, ou seja, tem que esperar ele sair do cinema, e terminar de ler Drácula, porque eu ainda não terminei. Mas eu tô muito animada pra falar sobre isso, porque eu tô... Nossa, eu bissequei nesse filme. Enfim, eu tô com o pôster de Nosferatu, aquele pôster de cinema, e eu quero muito colar, acho que eu vou colar ele aqui. Não sei, vai ficar muito escondido. Porque eu tenho o de Coringa 2 aqui do meu lado. Eu odeio todos vocês que falam que Coringa 2 é ruim, tá? Vocês assistiram com a bunda e não entenderam o conceito do filme, tá bom? Se a câmera estiver andando muito durante o vídeo, é porque eu realmente ainda não encontrei um ângulo perfeito até agora. Como esse vídeo é um vídeo totalmente no freestyle, entendeu? Então até a gravação vai ficar bem ruim. Aqui em casa, eu e meu irmão, a gente meio que... sem nem perceber, a gente divide a responsabilidade de lavar a louça. E assim, aqui em casa, são 5 pessoas. Eu, meu irmão, minha mãe, meu pai e minha avó. 5 pessoas. Gente, muita louça. Muita louça, muita sujeira na pia, entendeu? Só que a gente lava a louça todo dia. Aqui em casa, né? Todo dia de tarde. Então, vai a louça do almoço, a louça do café da manhã, tudo de uma vez. E assim, às vezes, quando meu irmão lava a louça, eu fico responsável por guardar e secar a louça. Inclusive, sou contra isso, né? Porque tem um monte de cientista falando que o pano de prato, ele tem muito mais bactéria do que você só deixar a louça secando assim, tipo, no ar, no escorredor. Só que ninguém da minha família acredita em mim, entendeu? Então eu sou totalmente contra em secar a louça com o pano, mas se eles me obrigam, eu tenho que fazer. Enfim. E a gente tem esse costume. E esses dias, meu irmão tinha lavado a louça e eu fiquei... E antes dele lavar a louça, eu fui colocando os pratos ali na pia. Eu pensei, caraca, ainda bem que é ele que vai lavar a louça, né? Porque, puta que me pariu, tava podre a pia, tava cheia de coisa. Eu pensei, eu saio fora. Aí, beleza, meu irmão vem no meu quarto, me entrega o pano e fala assim, ó, sua vez, vai lá secar. Chego lá, gente, não tinha 5 copos no escorredor. Tipo assim, tava muito vazia. E eu fiquei... Como, sabe? Como que isso é possível? Porque quando eu cheguei lá, tava podre, imundo, tipo, pra onde que foi? Sabe? E depois que ele limpou tudo, tinha nada, tinha quase nada no corredor. Tinha, tipo assim, 2 pratos, 5 copos e, tipo, algumas vasilhinhas. Não tinha nada. Tanto que eu guardei aquela louça em menos de 5 minutos. E eu fiquei impressionada. Eu fiquei assim, véi, por que quando é minha vez, essa pia tá cheia de louça? Nossa, e aí eu fiquei pensando, e aí veio um estralo na minha cabeça, eu fiquei, caraca, isso é uma puta ideia de vídeo, eu sou um gênio. E aí depois eu parei pra lavar o corredor de fora da minha casa, que as cachorras cagam lá. E aí eu tive essa ideia de vídeo e eu finalmente arrumei um tempo pra gravar, um tempo dentre meus momentos psicóticos e depressivos. Nem era tanta louça assim, a pia que estava bagunçada. É isso, não tinha tanta louça assim. A desorganização da pia, porque, pô, às vezes você coloca o prato ali de qualquer jeito, vai jogando as coisas em cima do prato. Às vezes a pia tá suja, né? Tipo assim, resto de casca de ovo, casca de algum legume, sei lá. O lixinho tá aberto. Gente, o lixinho aberto pra mim dá uma impressão que a casa inteira tá imunda. O lixinho da pia aberto faz parecer que a casa é uma sujeira pura. Bagunça. Era simplesmente bagunça.
não tinha tanta coisa fora do lugar, não tinha tanta louça suja, não tinha tanto prato sujo, só tava bagunçado. Não tava tudo empilhadinho, bonitinho, tipo, certinho assim na pia. Tava as coisas jogadas. Porque na pressa você nem pensa em colocar direito na pia, sabe? E isso reflete muito na mente do ser humano, porque é bizarro, tipo, cara, eu pensei, nossa, ainda bem que não sou eu que vou ter que lidar com essa louça, com essa pia, porque olha o tanto de coisa. E no final não era tanto de coisa que eu pensei que era. Era pouquíssima coisa, inclusive, tanto que eu fiquei até chocada depois. E, tipo, a sensação que me deu lá na hora foi, tipo assim, caraca, como esse aspecto bagunçado fode a nossa mente, né? Tipo assim, a gente deixa de fazer algo, faz algo com desânimo, porque a gente pensa que é muita coisa, é muito problema. Mas não, só tava desorganizado, era simplesmente bagunça, sabe? E o ser humano, a gente tem essa mania derivada da ansiedade, da mais pura ansiedade, que é de exagerar as coisas absurdamente. A gente coloca as coisas na nossa cabeça como se fosse um puta iceberg, como se fosse um puta problema. Tipo assim, pô, eu tenho certeza que todo mundo que vai ver esse vídeo já pensou, já teve uma situação que, tipo assim, você achava que era o cúmulo, o fim do mundo, que você ia morrer por causa daquilo te, assim, disparava o coração absurdamente. E quando foi lá e aconteceu, foi, tipo assim, ridículo. Foi ridículo. Você ficou tipo assim, caraca, eu surtei pra caralho pra isso, tá ligado? Pra ter essa resposta, independente se a resposta foi positiva ou negativa. Você ficou tão preocupado, tão absorto naquela ideia, tipo assim, meu Deus, isso tá me matando, isso vai dar tudo errado, eu sou um lixo que não sei o quê, que na hora que você tem o resultado daquela situação, você fica, caraca, surtei à toa. E assim, gente, eu não sei vocês, mas eu acho isso um puta desperdício do meu tempo. Eu odeio quando isso acontece, quando eu tô super nervosa sobre alguma coisa, e aí eu finalmente vou lá, tomo a atitude de fazer aquilo, e isso acontece. Quando você tá nessa situação que você começa a ter pensamentos super exagerados sobre um certo assunto, e aí você para de conseguir fazer racionalmente as coisas que você deveria estar fazendo, seja resolver esse problema, resolver outros problemas, ou simplesmente prosseguir na sua rotina diária, isso te fode, tá ligado? Isso te prende muito. Porque é incontrolável, querendo ou não. Incontrolável não diria incontrolável, né? Pra não desanimar ninguém. Mas é uma coisa muito difícil você, que é uma pessoa naturalmente ansiosa, não estou falando dos diagnosticados, estou falando das pessoas que são naturalmente muito ansiosas, pensam demais pra tudo. É muito foda, né? Porque você não pensa, você não consegue. Gente, é bizarro, você simplesmente não consegue pensar sobre aquilo. E na sua cabeça é terrível, terrível. E, gente, isso é com coisas muito minúsculas ou muito grandes. Eu, por exemplo, sou assim com entrevista de emprego. Meu Deus, eu quase faleço. Tipo assim, eu chego lá, é a entrevista mais bosta que eu já tive na minha vida, entendeu? Falei como se eu fosse super profissional em entrevista de emprego, né? Tivesse indo em várias, mas já fui em muitas. Enfim, é a coisa mais merda da minha vida. O cara mal pergunta meu nome e antes disso eu tava quase morrendo, sabe? Porque você não tira o tempo, o seu cérebro não tira tempo pra pensar calmamente sobre aquilo. E eu acho isso muito errado, né? Eu sou uma pessoa que faz muito isso e isso é totalmente errado, justamente porque tira o seu tempo. Isso atrapalha a sua vida, muito. Uma coisa que facilita muito essa situação, esse tipo de situação facilita você desviar dela, é o simples pensar antes de fazer. Deixar de ser uma pessoa impulsiva. Mas eu não acho que, tipo, você só é assim por conta da impulsividade. Não, eu acho que ela, de uma certa forma, te atrapalha. Porque eu mesma não sou uma pessoa impulsiva, eu sou uma pessoa que, na verdade, eu penso até demais antes de fazer alguma coisa. Mas quando é esse assunto que eu sei que vai me deixar nervosa, eu acabo só deixando, sabe? Tipo assim... E não é pensar antes de fazer, de fato. Nossa, tá ficando muito confuso. Tipo assim, calma, se acalme. Não é o pensar antes de fazer, antes de tomar uma atitude, e sim o pensar sobre a situação. É isso que acontece. Eu penso sobre a atitude que eu vou tomar, sobre, por exemplo, a entrevista de emprego, sobre como eu irei agir na entrevista de emprego, mas eu não penso sobre o como aquilo vai me afetar. Eu penso sobre o que eu vou fazer lá na hora, penso como que eu vou agir, que roupa que eu vou usar, como que eu vou falar com o cara, qual que é o perfume que eu vou estar usando, entendeu? Se eu vou disfarçar minha personalidade, entendeu? Ser mais legal pra ver se ele me contrata. Mas eu não penso sobre por que aquilo me deixa tão nervosa. É nesse ponto que entra a impulsividade. Eu não paro pra... Meu celular decidiu falecer.
Enfim, o que eu tava falando, talvez impulsividade não seja a palavra correta, mas eu também não sei pensar em nenhuma melhor. Infelizmente ainda não adquiri a habilidade de ser um dicionário humano. Mas eu tô falando impulsividade porque impulsividade é fazer algo sem pensar, né? Tomar atitudes assim, lá na hora, entendeu? Sem parar pra questionar os seus atos. Então, é basicamente isso. Só que a gente tá falando de atitudes, estamos falando de pensamentos. Porque até isso a gente tem que pensar, olha que bizarro, a gente tem que pensar o nosso pensamento. Isso previne muita coisa, você pensar o seu pensamento. Você pensar, antes de você ter o seu pensamento, você pensar como você deveria pensar ele, para que ele não te afete. Faz sentido isso? Na minha cabeça faz todo sentido. Resumindo, se a gente não pensa sobre os nossos pensamentos, a gente vai ficar afetado por isso. E, gente, o jeito que eu estou falando pode ser muito absurdo. Você pensar, caraca, que porra é essa? Mas para pra pensar um pouquinho. Você não acha que, vamos supor, se eu tivesse, antes de ir na entrevista de emprego, antes de quase morrer por causa da porra da entrevista de emprego, morrer de ansiedade, se eu tivesse parado pra pensar, nossa, é o emprego dos meus sonhos? Aquilo vai, tipo assim, mudar a minha vida? Eu realmente quero muito trabalhar nesse lugar? Esse lugar realmente vai me causar tanta euforia assim, igual tá me causando agora, se eu estiver trabalhando lá? Vocês acham que se eu tivesse pensado nisso, eu não teria levado muito mais na boa? E quando eu falo levar na boa, não é ir de mau jeito, não é eu chegar lá e fazer porra nenhuma porque eu não me... Acho que eu cuspi. Não é eu chegar lá e fazer porra nenhuma porque eu não me interesso pela vaga. E sim porque aquilo ali não é o que eu quero de fato. Sabe? Não é o emprego dos meus sonhos, não é aquilo que eu quero trabalhar, eu só quero dinheiro. Eu tô ali justamente pelo dinheiro, entendeu? Não é nem pela experiência profissional, porque às vezes o lugar não vai me dar tanta experiência assim a qual eu necessitaria se eu tivesse, por exemplo, uma faculdade, entendeu? Se eu precisasse de uma coisa maior. E se eu tivesse pensado nisso antes de quase me descabelar por causa da porra da entrevista de emprego, as coisas teriam sido muito mais fáceis. Então é por isso que entra o pensar antes de pensar. Eu teria me acalmado, eu teria sido muito mais racional sobre aquele assunto e talvez eu teria até ido melhor na entrevista de emprego. Então, o caso é, a pia só estava bagunçada. Os meus pensamentos só estavam bagunçados. Não era tanta louça assim. Não era tanto problema assim. Eu só não consegui parar para pensar e refletir, caramba, por que eu estou enlouquecendo por conta disso? Olha como isso está me atrapalhando, olha como isso está me desanimando. É simplesmente o fato dos seus pensamentos estarem mal organizados desanima uma semana inteira sua. E aí, novamente, igual eu falei, você perde seu tempo. Você perde seu tempo de fazer outras coisas, resolver outros problemas, como eu tinha dito, por conta de uma pia que só tava bagunçada, só tava suja, nem tinha tanta louça nela. E isso é uma coisa assim, que eu acho que vira e mexe as pessoas deviam estar parando pra pensar sobre isso, porque auxilia bastante. Eu, particularmente falando, sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu sempre falo isso, eu acho. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, às vezes eu, tipo assim, eu fico louca e eu sou profissional em perder tempo por conta da ansiedade. Eu fico nervosa, assim, gente, a ponto que eu não consigo sair do meu quarto, tão nervosa que eu fico, tá? Abrindo meu coração aqui. E eu fico nervosa por causa das coisas, são coisas muito ridículas. Eu sou profissional em ficar nervosa por coisas ridículas. Então, por isso que é um tema que eu falo com propriedade, sabe? Como se eu soubesse de tudo, porque eu sou profissional em perder meu tempo por conta da ansiedade. E eu sei como é a situação, eu sei como que é a situação de você passar por esse período de ansiedade imenso por uma coisa besta, extremamente besta, e depois você ficar assim, puta que me pariu. Puta que me pariu, era só ter falado não, era só ter falado sim, era só ter ido no lugar, era só ter deixado de ir, tá ligado? Eu teria evitado toda essa ansiedade se eu não tivesse ido, se eu não tivesse conversado, se eu não tivesse comprado, se eu não tivesse mandado alguma coisa, entendeu? Eu teria poupado. É por isso que certas pessoas mantêm o hábito criam, né, algum hábito de separar seus pensamentos. Por exemplo, uma coisa que eu já comentei no penúltimo vídeo meu, que é sobre o diário. Mas, novamente, não estou falando sobre você ter um diário, tá? Eu vou falar de outra coisa agora, fique tranquilo. As pessoas têm esse costume, as pessoas que são mais prós nesse assunto, elas buscam um hábito de você tentar controlar seus pensamentos. Só que, gente, muitas vezes ele não é eficaz, sabe? Muitas vezes você continua confuso sobre tudo, aquilo continua te machucando. E talvez você escrever sobre aquilo ou tentar organizar aquilo te atrapalhe mais ainda. E, gente, que bizarra é a mente humana, né? Que bizarro que a gente consegue se sabotar sozinho, não tem ninguém te atrapalhando e você consegue se enfiar na merda sozinho,
sabe? Eu sempre falo que o seu maior inimigo é você mesmo, sempre, sempre. Ninguém quer tanto o seu mal quanto o seu próprio cérebro, porque é bizarro. Eu perdi muita coisa na minha vida e principalmente meu tempo. Eu podia ter tido um dia bom, mas por conta dessa ansiedade eu tive um dia ruim. E isso é uma coisa muito legal de se conversar com as pessoas. Eu não sou muito de falar com pessoas, na verdade, mas quando eu tenho oportunidade eu gosto de falar sobre isso. Que como a mente humana é fodida, como a gente gosta de se fuder sozinho, a gente gosta de acabar com o nosso dia sozinho, entendeu? Não tem ninguém fazendo isso pra você e você vai lá e faz. Eu tive a ideia do vídeo, mas como eu disse, eu não parei pra desenvolver ela, não parei pra escrever nada sobre. Ia ser uma matéria do blog, mas eu tô bem, como eu disse pra vocês, eu tô bem pra baixo ultimamente, então não consegui escrever. Só vim aqui, liguei o celular mesmo e foda-se, vamos falar. A ideia era ser muito mais profunda, eu queria muito proporcionar uma solução pra isso, além da que eu mencionei rapidamente sobre organizar seus pensamentos. Eu queria muito proporcionar uma solução, desenvolver mais esse assunto, mas como eu disse, é algo que eu também não faço a menor ideia, é uma coisa que me afeta. E se você se identifica com esse assunto, vamos conversar sobre isso, eu e você, mesmo que a gente não se conheça ou que a gente não se fale há muito tempo. Comenta aí, porque talvez, no final das contas, a melhor forma de você separar seus pensamentos é falar sobre eles. E é muito difícil isso, você falar sobre algo que tá preso na sua garganta de uma forma bizarra, tipo assim, que parece que seu corpo parou de funcionar por causa disso que tá preso aqui. Isso é uma coisa que afeta a gente, tem que ser falado sobre isso, eu acho é um ponto muito interessante. Se você tem o privilégio, se você tem o privilégio de ir em psicólogos, conversar com profissionais, é uma pauta muito legal de se falar. Eu particularmente tenho um pouco de medo de psicólogos, eu nunca fui em um e eu tenho um medo singelo sobre psicólogos, mas eu pararia pra conversar com um psicólogo sobre isso, por que acontece isso com a gente, por que a gente se deixa levar por esses pensamentos, tipo assim, por quê? Nós somos a raça mais desenvolvida da humanidade e a gente simplesmente consegue quase infartar por causa de uma coisa que só tá na nossa cabeça. Isso é bizarro. Simplesmente bizarro. Então, esse vídeo ele ficou bem solto assim mesmo, eu só queria comentar sobre esse assunto, uma coisa mais legal. Só que é meio difícil desenvolver mais ele se não tem ninguém me respondendo, por isso que eu falei pra vocês comentarem alguma coisinha que vocês pensam sobre isso. O vídeo era só isso e, gente, realmente no final das contas não era tanta louça assim. Era só a pia que tava bagunçada. E eu mesma podia ter ido lá e limpar a louça e deixar as coisas prontas muito mais cedo, só que eu fiquei, caraca, não, muita coisa, não quero mexer com isso. No final das contas, guardei a porra da louça em menos de 5 minutos. Não tinha nada, só tava bagunçada. Só tava com a aparência de bagunçado. Eu tava fazendo meu almoço, aí eu lembrei que eu não tinha finalizado o vídeo. Aí eu ia finalizar ele em pé, mas ia me sorte de eu morrer, e aí agora eu tive que colocar ele de volta no negocinho. Enfim, o vídeo, eu falei diversas vezes isso no vídeo, mas vou repetir mais uma vez. O vídeo foi bem sem pensar, não tinha nenhum script, não tinha nenhuma base, então se ele ficou ruim, é por conta disso, tá? Eu não fiz uma finalização certinha, porque eu também, como eu disse, eu não consegui pensar muito sobre isso, não consegui desenvolver muito o assunto. Até o final, né, dar uma solução, como que fala? Uma proposta de intervenção, entendeu? Não consegui dar. Mas o vídeo é esse, se você gostou, deixa seu like, se você não gostou, deixa seu like também. Não custa nada ajudar um conhecido, um colega. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. Caso você seja a maldita da pessoa que entra no link do vídeo, assiste o vídeo e não me inscreve nem dá like, por favor, não custa nada do seu dia, entendeu? Não precisa nem ver meus vídeos, só se inscreve. Enfim, é isso, obrigada por quem assistiu até aqui, tá? Eu vou fazer mais vídeos assim, eu gosto desse bate-papo. E se você se sentiu interessado pelo assunto, por favor, comentar. É isso, gente. Beijo, tchau, tchau.